1 João, capítulo 4. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Amados, continuamos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós. A expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Fim do capítulo 4 de 1 João. Pois bem, meus irmãos, mais uma vez aí com a graça de Deus. Nesse capítulo 4 da primeira epístola de João, ele continua exortando sobre o amor ao próximo e sobre o amor, que o amor é Deus, é a prova de Deus. E exorta-nos mais uma vez das heresias, dos falsos profetas. Meus irmãos, nosso mundo, denominações, isso aí é coisa de falsos profetas, meus irmãos. Vocês não veem, não estou dizendo que você que vai lá um falso cristão, não. Mas essas heresias aí não condizem com Deus. Você vai ficar num buraco preso. E ele está exortando que isso é o espírito do anticristo. Por quê? Porque é contrário à verdade de Deus, que afirma que nós só conhecemos a Deus se amamos ao próximo, não se conhecemos a igreja tal. E nós somos igrejas, né? Então, meus irmãos, não temos que, seja onde você for, como eu disse, Deus me mostrará, mas aprenda nele. Não vá nesse papinho de se não for vai para o inferno e não sei o que, pois não é bem assim essas coisas, meus irmãos. Deus veio te salvar. Se tu crê em salvação, como diz aqui, o amor, se você está no amor e tem medo, o medo é por causa do castigo. E se você tem medo de ser castigado, é porque você não conhece a Deus. Está escrito aqui. Pois no versículo 18,
A minha tradução aqui é a Nova Versão Transformadora. Esse amor, mas nos outros tá... No amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo, né? Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Essa tradução botaram assim, que tá aqui, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Entendeu, meus irmãos? Quem conhece a Deus sabe que não há castigo em Deus. Castigo é coisa de humanos, de judeus, de batistas, de assembleanos, falsos profetas, né? Mormons, Joseph Smiths, Ellen Whites, papas. Esses aí, né, são os falsos profetas. Entendendo, meus irmãos? Não todos que vão lá são pessoas, alguns até já conheceram o evangelho, mas eu falo por experiência própria, eu sei que a religião é um vício carnal, humano e diabólico. Se somos livres para pôr Jesus em primeiro lugar, aí sim somos a diferença e o sal no mundo e a luz no mundo. E ele nos exorta, né, para tomarmos cuidado, os espíritos, examinar, né, os espíritos, como os outros apóstolos. Aqui você vê que João está dizendo que até eles que foram um dos primeiros a anunciar Jesus, até eles o pessoal não estava ouvindo mais, estava ouvindo outros que nem conviveram com Jesus pessoalmente, ou que nem aprenderam diretamente do Espírito, e estavam vivendo o Evangelho conforme seus mestres. Para você ver que já desde aquela época, imagina hoje em dia, desde aquela época, o caminho era estreito e apertado, pois o caminho é só Cristo. O caminho não é acampamento, o caminho não é segunda, quarta, sexta e sábado, o caminho não é livrinho de doutrinas e regras, o caminho não é livros de proclamação de fé. O caminho não é se batiza criança, neném, espermatozoide ou alienígena. O caminho não é círculo de oração, triângulo das Bermudas, tira do triângulo, bota no círculo. O caminho não é isso. O caminho não é guardar o sábado, guardar o domingo. O caminho não é esse. O caminho não é votar em Bolsonaro, votar em Lula. O caminho não é esse. Se filiar a um partido. O caminho não é esse. O caminho não é seguir um pastor e fazer tudo o que ele diz. O caminho não é esse. O caminho é amar a Deus e o próximo. Todos, sem distinção. O caminho é fazer o que Jesus fez. Um conselho pessoal meu para você, que eu não posso ensinar, nada pode ensinar você a não ser o Espírito de Deus. A sua oração tem que ser baseada em ouvir mais do que falar. Ouvir o que Deus quer te mostrar. E só Ele pode mostrar. Leia os 4 evangelhos, principalmente. Leia, releia. Você lê a vida de Davi. Foi um homem falho que nem eu. Tem as manifestações de Deus, mas não Davi é um exemplo a ser seguido. Você lê a vida de Jonas, que Jonas, e acha que vai acontecer. Um subiu um monte e Deus abençoou porque ele subiu um monte. Porque foi um ato de fé, meus irmãos e minhas irmãs. Porque foi um ato de fé, meus irmãos e minhas irmãs. Não porque ele subiu um monte que Deus abençoou. Foi esse o erro de Caim, Caim e Abel. Por que que o de Caim também deu o melhor que tinha? Mas por que que Deus não aceitou? Porque ele copiou Abel. Opa, ele deu a melhor coisa que tinha e Deus falou, então eu vou dar o melhor que eu tenho, ele vai dizer, Só que aí ele deu o melhor que tem e Deus não disse e ele ficou brabinho.
Entendeu? Foi isso. Abel subiu o monte para orar e Deus se agradou. Ele foi até ali porque ele disse: vai que Deus me escuta. Foi um ato de fé, mas não foi porque ele subiu o monte. Foi o coração, o que estava dentro. E Caim também foi. Aí Caim falou: não, peraí que eu vou no monte mais alto ainda. Eu vou lá subir a torre Eiffel. E Deus vai me ouvir. Aí ele subiu e Deus não ouviu. Por quê? Ele não fez com fé. Ele não fez para agradar a Deus. Ele fez para ser recompensado. Ele fez para ser mais que o irmão. Entende, meus irmãos? Então, leia, releia e siga o exemplo, como eu estava falando aqui, até me esqueci, de Jesus. Se você não gosta de ler, veja filmes, o Evangelho segundo João, tá no YouTube, de graça, o Evangelho segundo Lucas, que é a Bíblia narrada, e o filme passa naquilo que está sendo narrado. Não é aquele filme de Hollywood, a novela da Record, aquela mentirada que você se emociona. Ai, Pedro, a mulher do Pedro traiu o Pedro com o João. Ai, Davi, quase pegou. Não. Aquela doideira do Macedo lá, que lá é um anticristo. Dos piores. Porque ele não só nega a doutrina de Jesus, como a maioria das heresias, como ele nega o próprio Jesus. As outras ainda fingem que segue Jesus, né? Não, Jesus é o nosso rei, mas nós não fazemos o que ele faz. Vocês vão fazer o que eu digo, não o que Jesus ensinou. A do Macedo é o contrário, vocês vão fazer o que eu digo e ainda por cima vocês não vão fazer nem, entendeu? Nem Jesus, né? Eu sou o Jesus de vocês. Então, meus irmãos, vejam o filme de Jesus no YouTube. O Evangelho segundo João tem, eu já vi, bom pra caramba. O Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Mateus e o Evangelho segundo Lucas. Tem no YouTube, você não vai precisar ler, você vai ouvir e ver o filme. E aí você vai ver, olha como Jesus tratava as pessoas. Presta atenção em como os religiosos tratavam Jesus. Como os religiosos tratavam o povo, como os discípulos de Jesus estavam preocupados com quem governava Israel, igual nos dias de hoje. E a solução é os romanos ir embora, os comunistas. E não sei o que. E os líderes do templo falaram para nós fazer isso, e tu diz para nós fazer aquilo. Vai lá ver o filme de Jesus, irmão. Se ele é teu mestre. Senão você está seguindo o quê? Deus os abençoe no nome de Jesus, o Messias. Amém.